Vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa criança interior. É uma coisa tão importante que a gente olha tão pouco. Eu sou a Cíntia Rezende do Empodera, facilitadora de várias técnicas de cura quântica, consteladora familiar, e eu espero ser uma contribuição para você hoje. Bom, gente, vamos então falar um pouquinho dessa criança que a gente tem dentro da gente. Essa criança, na verdade, ela tem duas formas da gente ver ela. Ela pode ser a criança ferida e também ela pode ser a criança divina. Na verdade, a gente tem essas duas crianças, né, que é uma criança só dentro da gente. Por que é a criança divina? Porque a gente tem sim coisas maravilhosas que aconteceram na nossa infância, todos nós temos. E a criança ferida é aquela criança que passou por alguns traumas. E esses traumas a gente carrega até hoje. Por quê? Porque todo mundo tem dentro de si uma criança. Todos nós temos. É como se nós tivéssemos duas instâncias, o adulto e a criança junto. Então a gente traz esses traumas da nossa infância para a nossa maturidade, né? Para a nossa adultez. Então a gente tem que saber lidar com essa criança ferida, né? Por que acontece isso? A criança, quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, a gente não consegue se defender, né? Tudo aquilo que acontece com a gente não sabe reagir, a gente não sabe se defender. E qual é o maior medo da criança? É o medo da rejeição, medo do abandono, medo de não sentir amada. Medo da rejeição, né? De não poder ser quem é, de não ser aceito como é. Medo de ser abandonado, de ser deixado de lado. E medo de não ser amado, né? Como se é, como veio ao mundo. Então a criança ela tem esses medos, que são medos muito justificáveis, né? Porque a criança, se ela não for cuidada, se ela for abandonada, se ela não for amada e consequentemente não for bem cuidada, ela morre. Porque ela precisa de cuidados para conseguir chegar à fase adulta, né? Então é muito justo que a criança tenha esses medos. E se você reparar, toda criança ela faz de tudo mesmo para agradar seus pais. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de se sentir muito amada, de se sentir aceita. Então a criança ela faz realmente muito esforço para isso tudo acontecer. Além disso, se você reparar também, existe uma outra questão que a gente fala muito na constelação familiar, que é o amor interrompido. A criança ela não tem muita noção de tempo e espaço. Se ela tem, por exemplo, a mãe do lado dela e de repente ela não tem, ela não sabe que a mãe vai voltar. Então isso interrompe o fluxo de amor para ela. Naquele momento ela sente que ela não está sendo amada. Quantas vezes você não já viu uma mãe que vai ao banheiro, fecha a porta e a criança fica esmurrando a porta do banheiro? Por que ela faz isso? Porque a mãe dela desapareceu da frente dela, entrou num outro lugar e ela não tem essa noção ainda de que a mãe vai sair e vai ficar com ela. Então, para ela, o fluxo de amor parou ali, foi interrompido. E assim, em várias situações. Quando os pais saem para trabalhar, quando eles vão na padaria, qualquer coisa assim. Por isso, gente, que é tão importante, quem tem filhos, conversar muito com os filhos. Explicar para eles, olha, mamãe vai ali, mas mamãe vai voltar. Porque o que pra gente é muito óbvio, para a criança não é. Então, quando ela começa a entender como funcionam as coisas, para ela fica muito melhor, ela começa a conseguir lidar melhor com isso e fica mais segura, ela fica mais tranquila. Então, porque ela sabe o que vai acontecer, ela sabe que vai, mas volta. Então, para ela isso dá uma tranquilidade, dá uma insegurança e evita essas feridas na criança de se sentir rejeitada, de não se sentir amada, né? Então, quando é que a gente, quando adulto, a gente sente que essa criança está ferida, né? Quando a gente percebe que a gente tem algum momento de fragilidade na vida da gente e, de repente, toda aquela sensação de abandono, toda aquela sensação de rejeição, toda a insegurança surgem. Não surgem à toa, surgem justamente dessa criança que está guardada dentro da gente. Então, quando a gente está num momento de fragilidade, essa criança é como se ela tomasse o controle.
ela entra na gente novamente, ela assume o controle, e aí toda essa sensação que a gente tem de abandono e tudo mais volta. Por isso que quando algumas pessoas terminam seus relacionamentos, o sentimento de abandono delas é muito forte, muito forte. Ok, tem o luto pelo término, mas também tem essa questão. Se você der uma olhada no passado dessa pessoa, você vai perceber que ela foi muito abandonada quando era criança. Ela não soube lidar com isso e realmente não tinha como saber. E ela, quando se sente fragilizada novamente, como por exemplo num término de relacionamento, ela volta a essa situação de abandono e sente aquele sofrimento todo de novo. Então a dor dela, que era para ser X, vai ser 5x. Então, por isso, todos esses momentos de fragilidade que a gente se sente perdido, essa criança interior volta. Então, é uma sensação que é multiplicada dentro da gente. Ok, eu tenho essa criança interior então ferida, eu tenho essas feridas da minha infância dentro de mim. Como é que eu posso resolver isso? Existem várias formas. Aqui eu estou dando um enfoque mais da constelação familiar. Quando a gente trabalha na constelação familiar, a criança da gente, ela aparece. E a gente consegue ver qual é a posição que ela está em relação aos pais, como é que está toda essa dinâmica familiar, como é que isso aconteceu. E a gente consegue tratar isso, colocando a criança para se relacionar com os pais novamente, aceitando tudo o que aconteceu, honrando os pais e resolvendo esse emaranhamento que aconteceu. E aí a pessoa se sente menos pesada em relação a esses sofrimentos, né? Mas é importante lembrar que a constelação familiar ela é um processo. Não é você fazer uma sessão que isso tudo vai resolver, né? Você já vai sentir bastante melhora na sua vida. Mas você tem que ir tratando e cuidando dessa criança, observar quando ela surge, acalmar ela, deixar ela mais tranquila, dar coisas que ela gosta, né? Você, quando era criança, gostava muito de uma determinada bala, compra essa bala para sua criança. Começa a cuidar dessa criança, dá atenção para essa criança que ela não teve na infância dela. Isso aí você vai ver que vai começar a dar muito mais alívio para você na sua fase adulta. Eu espero ter sido uma contribuição para você. Se você gostou, dá uma curtida no meu vídeo, coloca comentários, se inscreve no meu canal. Toda semana eu estou lançando vídeos novos para vocês. Um beijo grande, beijo da Ruiva.